O Eterno, bendito seja para sempre o seu nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom para todos vocês. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Nessa tarde, estamos estudando a porção Shemini. Vimos ontem à noite a primeira parte da porção Shemini, a inauguração do Mishkan e o fogo estranho que culminou com a morte dos dois filhos de Aharon. Como também nós estudamos ontem à noite também a Haftarah, que tem muito a ver justamente com essa primeira parte. Por isso que nós estudamos ontem à noite mesmo a Haftarah, parte dos profetas. E vimos sobre Uzá, que também morreu de forma fulminante e de primeira, quem viu assim de primeiro momento não entendeu bem o porquê que ele foi morto, se ele tentou ajudar o Eterno. Hoje pela manhã nós estudamos sobre a segunda parte de Shemini, que é a kasherut, a alimentação apropriada, a alimentação kasher. Hoje à tarde eu quero trazer para vocês duas histórias que eu considero conectadas a essa porção. A primeira história está nos escritos nazarenos, nos Ketuvim Natserim, no livro de Atos. E a segunda história está nos Ketuvim, nos escritos, no livro de Daniel. São duas histórias conectadas à porção Shemini. Nós vamos estudar cada uma delas e vamos fazer essa conexão que fizemos ontem à noite com a história, tanto a história de Nadav e Avihu, os dois irmãos, filhos de Aharon, como também vamos fazer com Uzá e também a conexão com os detalhes sobre Kasherut. Vamos começar. Você está vendo aí uma imagem? Está vendo aí umas figuras, né? Aqui você vê um homem com esse turbante azul aqui, com dois sacos na mão aqui, possivelmente de moedas, entregando a outros três homens. Entregando a um homem, mas tem outros mais dois homens um do lado do outro. Aqui você vê um homem caído no chão, morto, e aqui você vê duas pessoas levando um corpo envolto em um lençol. Aqui você está vendo a tumba escavada numa rocha com uma grande pedra aqui, como sempre foi costume no primeiro século, segundo século, terceiro século. Isso nós temos evidências em Israel, sempre foi dessa forma. Yeshua não foi o primeiro, né? Foram muitos, isso era tradição, inclusive. Regra, não exceção. Então, por favor, Atos capítulo 4, verso 32. Vamos começar a estudar essa história. Eu fiz questão de colocar o texto para vocês aí na tela, para você acompanhar comigo, se você não tem essa mesma tradução. Diz assim, Atos 4, 32. Todos os crentes, em hebraico, Ma'aminim, os que acreditam, os que creem, todos os crentes tinham um coração e uma alma.
tinha um coração e uma alma. Ou seja, eles eram unânimes, eles tinham um só coração, um só objetivo. Eles tinham eles tinham uma forma de ver a Escritura e não se consideravam um melhor do que o outro. Um ajudava o outro em todos os aspectos, inclusive em relação ao entendimento da Escritura, ao entendimento das coisas. Um não detinha o conhecimento para si mesmo. Não. Compartilhavam tudo. Tudo, literalmente tudo. Ninguém reivindicava suas posses. Todos, porém, partilhavam o que possuíam. Ou seja, eles não eram apegados aos bens materiais. Isso claramente mostra um grupo de pessoas que tinham algo que substituiu no coração, na mente, esse apego pelos bens materiais, desse sistema. E nós sabemos o que é isso. Isso é techuvá. Né? Verdadeiramente, essas pessoas estavam no caminho da techuvá. Um não se considerava melhor do que o outro e todos partilhavam entre si. Com grande poder, os emissários, Hashalim, os enviados, os emissários. Nas traduções cristãs está apóstolo, que é uma palavra grega. Continuaram a testemunhar a ressurreição, por isso vão ser presos no capítulo 5, por causa de testemunhar a ressurreição, por causa dos sacerdotes e dos saduceus, sadoquim, que não aceitavam essa ideia de ressurreição dos mortos, e continuaram a testemunhar a ressurreição do Senhor Yeshua, e eram tidos em alta conta. Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de terras ou casas as vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários, que, por sua vez, fazia a distribuição a cada um de acordo com a sua necessidade. Portanto, Iosef, a quem os emissários chamavam Barnaba, e aí Lucas colocou entre parênteses, que significa o exortador. A palavra bar quer dizer filho em aramaico. Tá? Eu, sinceramente, não conheço a terminologia naba. Não conheço. Né? Não é hebraico. Eu não conheço essa terminologia. Mas se Lucas está colocando aqui o exortador, deve ser filho do exortador. Não sei. Coloca, que significa o exortador. Um Levi, ou seja, esse Barnaba, eu sei o que é Baraba, né? Aba quer dizer pai querido. Mas esse N aqui de Naba, né? Nas traduções cristãs está Barnabé, não é isso? Esse N aqui é que complica. Essa palavra é uma palavra pouco utilizada. Confesso que nunca pesquisei sobre ela. A questão é que esse Yosef, que era o nome dele mesmo, era um Levi. O que é um Levi? Ele era descendente de Levi, da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Então, ele era da tribo de Levi.
Ninguém se tornava um Levi que não fosse de nascimento, só de nascimento. É interessante que nesse período, pessoal, apenas 3 tribos eram conhecidas. 3 tribos. Se tinha noção quem era da tribo de Ruda, quem era da tribo de Beniamim, Benjamim, e quem era da tribo de Levi. Somente essas 3 tribos se tinha noção. As outras 10, porque contando a tribo de Yosef dividida, os 2 filhos, Efraim e Menashe. As outras 10 tribos, 722 anos antes, já haviam sido espalhadas pela terra, pelo Império Assírio, que não só espalhou as 10 tribos, como fez algo pior ainda. Fez essas tribos se misturarem com os povos da terra. Se casarem. Homens se casaram com mulheres estrangeiras e mulheres estrangeiras se casaram com os homens. Mulheres israelitas dessas tribos foram obrigadas a se casarem e se juntarem com homens estrangeiros, e homens dessas tribos foram obrigados a se juntarem com mulheres estrangeiras. Isso não só em Israel, não. Eles foram espalhados por muitas nações da terra. E estão até hoje. Você, por exemplo, pode ser, você que está me ouvindo, pode ser um descendente longínquo de uma dessas tribos. Isso você só vai descobrir lá no mundo vindouro, pois as tribos todas serão restauradas. Cada um saberá, porque quem tem essa conta na mão, quem tem esses dados é o Eterno. Está escrito, ele sabe onde cada um nasceu, ele sabe a que povo cada um pertence, a que tribo cada um pertence. Muito bem, então é bem interessante, né? Ele sabia a tribo, porque, na verdade, na época, realmente, se sabia quem era da tribo de Levi, quem era descendente de Levi, quem era descendente de Yehuda, quem era descendente de Beniamim. O próprio Rabino Shaul, ele informa ser ele descendente da tribo de Beniamim. Eu sou israelita da tribo de Beniamim. Procedente de Chipre, mesmo sendo israelita, o Yosef, e da tribo de Levi, assim como muitos judeus, com as perseguições romanas, eles saíram para muitos lugares. Ele era procedente de Chipre. Vendeu um campo de sua propriedade, possivelmente da sua família, né? E trouxe o dinheiro aos emissários. O que há de estranho nesse texto aqui é que, sendo ele Barnaba, Yosef, sendo ele Levi, como é que ele tinha posse de campo? Sendo ele Levi. O levita ele não podia ter posse de campo. Porém, não fica claro se esse campo que está dizendo aqui é na terra de Israel ou em Chipre. Possa ser que ele vendeu esse campo em Chipre e fora da terra de Israel ele poderia ter propriedade. Os levitas eles não tinham propriedade, posse de terra em Israel, nenhuma parte de Israel foi para os levitas. Porém, no primeiro século, os sacerdotes, como eu já falei, da família de Caiafa, genro de Anás, eles eram riquíssimos e tinham muitas posses, contrariando o que determinou a Torá. Capítulo 5 agora, capítulo 5 de Atos. Ana Miranda, é possível pelo DNA. Olha, não é possível pelo DNA. Vou te dizer, eu conheço esse teste, mas esse teste ele não vai dizer exatamente de que tribo você é. Como é que ele vai saber de que tribo você é? Ele não vai saber de que tribo você é.
O teste não diz. Gente, ninguém sabe. As 10 tribos são quase 3.000 anos. Quase 3.000 anos. Não dá 3.000 anos. Dá o quê? 2.800 anos. Que elas foram completamente espalhadas. Mas não foram espalhadas e continuaram mantendo os mesmos costumes. Não. Esses costumes se perderam completamente. A identidade dessas tribos se perderam. Se perdeu completamente. Porém, o Eterno, ele restaurará todas as coisas. Ele tem na mão. Ele sabe, né? Você pode saber se você tem algum descendente com judeus. Ok. Na verdade, 80% dos brasileiros têm sangue judaico. Mas sangue judaico, que se tem certeza, dessas tribos. Yehuda, Beniamim e Levi. É esse parâmetro que se tem. Das outras 10, não. Das outras 10 não tem, né? Havia ali um homem chamado Hananiah, agraciado pelo Eterno, significa, agraciado pelo Eterno, o qual, acompanhado de sua mulher, Shapirá, safira, pedra preciosa, vendeu uma propriedade e, com o consentimento dela, da mulher, reteve parte da quantia para si mesmo, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Por que eu fiz questão de colocar o capítulo 4, 32 até o 37? Para você entender como vivia essa comunidade. Ninguém era obrigado a fazer isso aqui, não. Eles faziam de coração. Então, esse Hananiah, agraciado pelo Eterno, ele também fez a mesma coisa. Ele foi na emoção, como todo mundo estava fazendo, eu vou fazer também. E aí, o que ele fez? Quando ele vendeu, que foi pago a ele a quantia pela sua propriedade, o que ele fez? Ele conversou com a esposa. Vamos ficar com uma parte desse dinheiro? Lembrando que a propriedade era deles, não era da comunidade, não, era deles. Ele combinou com a esposa. Vamos ficar com uma parte desse valor para a gente. E a gente chega lá para eles, e em vez de dizer que a gente ficou com essa parte do valor para a gente fala, olha, vendemos a propriedade por esse valor, pelo valor que eles trouxeram, já abatendo a parte deles. Que besteira, veja que bobagem. Eles podiam chegar para o pessoal e dizer, gente, eu vendi a propriedade, metade eu estou dando para vocês. Ou, vendi a propriedade e quero dar para vocês dividirem com o povo aí 30%, 40%, 10%, 5%. Ou, vendi essa propriedade e quero fazer aqui uma tzedakah com aqueles que estão necessitados aqui, uma parte aqui. Entenda a história. Eles venderam e queriam que todos pensassem que tudo que eles venderam, que todo o valor que eles venderam, eles entregaram para ser distribuído. Porque o que é que eles queriam? A mesma coisa de Nadav e Avihu e Uzá. Serem vistos, notados, talvez até aplaudidos pelas pessoas. Eles queriam o quê? Serem vistos, serem notados, serem aplaudidos, serem aceitos. É o coração humano. Ana Miranda, eu fiz e sou judia sefaradita. Sefaradita
Sefarad, a parte espanhola, aquela parte sul da Europa, com traços ashkenazitas. Ashkenazi são os judeus russos, a parte do norte da Europa, e Sefaradi, sul da Europa, melhor dizendo, pegando Sefarad, que é Espanha, por ali, Portugal, e seu nome realmente, seu sobrenome Miranda, esse sobrenome é um sobrenome judaico. 80% dos brasileiros têm descendência de judeus, sem dúvida nenhuma. Algo que não quer dizer muita coisa. Isso não quer dizer nada, pessoal. Ter descendência judaica ou não altera em nada a responsabilidade que cada ser humano tem de amar ao Eterno e obedecer os mandamentos. Ok? A única diferença que vai fazer é justamente, Ana, no mundo vindouro, você saber que portão você vai entrar pela cidade e que parte da tribo você vai estar. Isso só saberemos lá, né? Mas esse teste é bem interessante. Eu também já fiz esse teste também. Conheço esse teste. Vamos lá. Voltando aqui. Reteve parte da quantia para si, apesar de ter trazido o restante aos emissários. Bom, o verso 3 choca muito, como choca também a morte de Nadav e Avihu, como choca também a morte de Uzá. Então, Shimon Kefa, por que o adversário encheu seu coração? Seu coração. O mal. A ponto de você mentir para a Ruach HaKodesh, para o mover do Eterno, para a vida do Eterno, para a atuação de Adonai, e manter consigo parte do dinheiro recebido pela terra. Antes de vendê-la, a propriedade era sua. Depois de tê-la vendido, o dinheiro era para ser usado como lhe aprovesse, como você quisesse. Entendeu? Você não precisava trazer o dinheiro para a gente, dividir aqui com a comunidade. Você não precisava fazer isso. Se você quisesse dar uma parte, daria. Ninguém te obrigou a você fazer isso. Mas por que você fez isso? Porque o seu coração, dolo no coração. O Eterno examinou o coração desse homem, dessa mulher, assim como examinou o coração de Nadav e Avihu, assim como examinou o coração de Uzá, e achou nele dolo, culpa. Foi premeditado. Foi premeditado. Eles premeditaram. Eles premeditaram utilizar um momento santo, maravilhoso, as coisas do Eterno. Tzedakah é um mandamento. Tzedakah é um mandamento da Torá. Ajudar os necessitados. Então, utilizou desse mandamento para se promover. Para se promover. Com dolo no coração. Você podia fazer o que você quisesse com o dinheiro, mas para que você mentiu dessa forma? Com qual objetivo? O objetivo é esse. Promover. Portanto, o que fez decidir-se por isso? Você não mentiu aos seres humanos, mas você não mentiu aos seres humanos, mas a Elohim. Esse não aqui não existe aqui não. Mas a Elohim. Ao ouvir essas palavras, Ananiá caiu morto. Veja que coisa. Isso é muito estranho, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Muitos poderiam dizer. Que absurdo isso, como pode? Só por causa disso o cidadão morreu.
Da mesma forma, a gente pensa de Nadav e Avihu e de Uzá. Como pode eles morrerem assim? São histórias bem conectadas. E todos os que ouviram falar no assunto ficaram aterrorizados. Assim também aconteceu lá no dia da inauguração do tabernáculo, porque todos ficaram horrorizados, atemorizados. Aharon ficou calado, não falou nada, não reclamou, mas também não disse mais nada. Aharon ficou em silêncio. Com certeza o povo ficou atônito, ficou sem entender nada. Assim também aconteceu na história de Uzá, quando todos ficaram aterrorizados com aquilo, inclusive Davi Hamelé. Davi ficou sem chão. E todos que estavam ali. Jovens enrolaram o corpo dele em um lençol, carregaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua mulher se aproximou sem saber o que tinha acontecido. Na época não tinha WhatsApp, porque senão ela teria recebido como compartilhamento o vídeo do marido dela no chão, sendo enrolado no lençol e até sendo sepultado. Né? Não tinha WhatsApp, não tinha comunicação como temos hoje, né? Rápida. Olha só. Ela não sabia de nada. E Shimon Kefa lhe perguntou: diga-me, é verdade que vocês venderam a terra por tal preço? Ou seja, o preço que o marido tinha dito. Sim, ela respondeu. Isso foi quanto nos pagaram por ela. Kefa, porém, retrucou. Por que vocês conspiraram para tentar o mover de Adonai? Ouça, os homens que sepultaram seu marido estão à porta. Eles a levarão também. Ela caiu morta aos pés dele instantaneamente. Os jovens entraram e a encontraram morta. Eles a levaram e a sepultaram ao lado do marido. Como resultado disso, um grande temor recaiu sobre a comunidade messiânica e também sobre todos os que ouviram falar a esse respeito. Então, quando você lê essa história não é na Torá, essa história não é nos profetas, nos escritos, essa história é nos escritos nazarenos, que impropriamente, as pessoas que não têm conhecimento, obviamente, do eterno, das escrituras sagradas, do seu contexto original, falam umas bobagens do tipo tempo da graça. Não existe tempo da graça. Na verdade, todo o tempo é tempo da graça, desde a criação do mundo. É nos ensinado pelos sábios que a graça, a Hesed, ela existia antes da fundação do mundo. A palavra Hesed, graça, aparece mais na Torá do que em qualquer outro local da Escritura. Hesed, graça. É claro que nas traduções tendenciosas de um tradutor que aprendeu isso durante toda a sua vida, né? Como, por exemplo, o de abençoada memória, que fez um trabalho excelente, o padre João Ferreira de Almeida. Ele aprendeu no seminário essas doutrinas, e são doutrinas que vieram desde o quarto século, com os concílios. Então, ele tinha isso na cabeça, ele acreditava nessas coisas. Quando ele encontrou na Torá a palavra Hesed, que quer dizer graça, ele disse, não, aqui não pode ser graça, porque ainda não existia graça. Então, ele colocava misericórdia, bondade, entendeu?
Ele só vem colocar a palavra graça no que ele chama de Novo Testamento. Mas aparece mais a palavra Hesed na Torá, nos profetas e nos escritos. Na verdade, a palavra graça aparece em toda a Escritura Sagrada. Então, essa história aqui, essa história que vocês leram aqui, ela é uma prova cabal. Que essa coisa de tempo de graça, isso não existe. Sempre existiu graça. Porque esse fato aqui, ele é não na mesma proporção, guardado as devidas proporções, mas ele é tão grave e tão difícil de entender como o de Nadav e Avihu e como o de Uzá. E eu diria a vocês que, lendo muitas vezes a história de Nadav e Avihu e lendo muitas vezes a história de Uzá, essa história aqui ainda nos causa mais mais espanto até, a morte desses dois, só pelo fato deles terem mentido sobre o preço que eles venderam. Ao passo que Nadav e Avihu tem alguns... Está se usando muito essa palavra agora, nesses dias na mídia, né? Tem alguns precedentes na história de Nadav e Avihu. Eles eram sacerdotes, eles pegaram o incensário, eles ofereceram fogo estranho, apresentaram um fogo estranho que o Eterno não autorizou que fizessem. Depois a gente fica sabendo que eles também exageraram no vinho. Então, existem esses precedentes. Quando chega em Uzá, a gente também fica sabendo o motivo pelo qual ele foi morto, a ofensa dele, né? O dolo do seu coração em querer ser visto por todos aqueles que estavam ali, se tornar um herói diante de todos. Mas essa história aqui ainda é mais grave, né? A conexão entre elas é justamente se utilizar das coisas do Eterno, da santidade, dos ensinamentos de uma comunidade santa que não vivia segundo esse sistema, que não tinha apego aos bens materiais. Eles tinham. Mas eles queriam mostrar para todos que eles não tinham. Porque se eles tivessem, ok, isso é um processo de libertação. Mas não demonstra algo que você não é. Como a figueira, por exemplo, que viu Yeshua, uma figueira, ele tinha fome, não era ainda tempo do figo maduro, não era ainda tempo do figo maduro, porque era verão ainda. Mas, se tem folha numa figueira, tem o figo verde, o figo temporã. Nem é mais o temporã, ele já cresceu mais e já está verde. Por causa das folhas. Se tem folha, tem o figo. Nascem juntos. No inverno, as folhas da figueira todas caem, fica completamente sem folhas. Né? Começa a cair no outono e no inverno não há mais nenhuma folha. Obviamente, nenhum fruto também. Mas quando começa a primavera, as folhas começam a brotar e junto com as folhas o temporã. Em Israel tem muita figueira. Yeshua, ele viu aquela figueira de longe, viu as folhas, e quando chega procura um únicozinho figo, não tem nenhum.
E ele amaldiçoa aquela figueira. Isso quer dizer o seguinte: não demonstre por fora o que você não é por dentro. Não queira usar das coisas do eterno para se promover. As pessoas teimam nesse erro. Teimam em utilizar as escrituras para a própria condenação, para o próprio bel prazer, né? Para benefício próprio, deturpando a escritura sagrada. Eles não eram desapegados como esses outros irmãos. Mas tudo bem, ninguém cobrou isso deles, não. Ninguém falou para eles: olha, vocês têm que vender a propriedade de vocês. Não. Mas eles queriam ser notados, eles queriam ser vistos. O dolo, o mal, foi examinado pelo Eterno no coração deles. A maldade. Vamos para a segunda história. Daniel e a Cacherute. A alimentação apropriada. Né? A Cacherute, alimentação apropriada. Então, você vai abrir aí, por favor, no livro de Daniel. Aqui não é uma foto da época, é uma pintura. Bavel, né? Essas paredes aqui são paredes de Babilônia. Aqui você vê, possivelmente, esse jovem aqui é o Daniel, esse aqui é o Daniel, né? E os outros 3 judeus que estavam com ele, 3 amigos. E aqui, na porta, chegando aqui, o servo para trazer a comida. Na mesa, as iguarias do rei. Aqui você vê um leitão aqui, né? Frutos do mar, vários alimentos que não são apropriados, não são kasher, apropriados. Então, vamos ler Daniel, que é bem interessante a gente analisar essa história que muito tem a ver com a kasherut, com a alimentação kasher, que é o capítulo 11 de Vaikra. Daniel, capítulo 1. Eu escaneei aí aqui eu coloquei uma seta aqui mostrando, né? Animais impróprios para o consumo. Eu escaneei tirei foto da tradução que eu utilizo para vocês acompanharem também. Eu não tive como digitar. Então vamos lá. Daniel, coloquei na tela para vocês aí. Daniel. Dan quer dizer juiz. Dani, meu juiz. Daniel, meu juiz, é o eterno. Daniel. Só um pano de fundo nessa história. Aqui é justamente o período do exílio babilônico. O exílio babilônico é depois do exílio que eu falei anteriormente das 10 tribos. Nesse período do exílio babilônico, só existiam as tribos de Yehuda, Beniamim e a tribo de Levi, em Israel. As outras 10 tribos estavam completamente afastadas, desgarradas, espalhadas, totalmente desconectas umas das outras, já não se tinha mais noção de onde estavam, como não se tem até hoje. Esse é o exílio ao qual a Torá profetiza, já diz que iria acontecer, quando depois das 70 vezes sem guardar o mandamento de Shemitah, o descanso da terra, a cada 7 anos, eles passariam esses 70 anos, né, até que a terra tivesse sido completamente descansada pelo período que eles, compensada pelo período que eles não examinaram o mandamento. Quando formou essas 70, que são 490 anos, como também descreveu bem o profeta Irmeiarro, Jeremias, é nesse mesmo período, é que aconteceu esse terrível desastre
que levou essas tribos ao exílio. Não só a tribo de Yehuda, mas também a tribo de Beniamim, como também a tribo de Levi. O mesmo período de Daniel, pessoal, posteriormente, bem próximo ao período de Daniel, é também, dentro dos 70 anos em Babel, outra história muito, muito conhecida desse período é a história de Esther. Esther faz parte desse período. Esther, Mordecai, o seu primo, faz parte desse período também de exílio babilônico. Ezra também faz parte desse exílio babilônico. Nehemiá também faz parte, assim como muitos e muitos outros. Né? Hagai, Ageu, né? E muitos outros. Zechariah, Zacarias. Bom, por que o povo de Israel foi para o exílio? Primeiro, porque não guardaram os mandamentos. Segundo, e muito forte, foi a questão do rei Shlomo, que no final da sua vida, ao invés de continuar guardando os mandamentos, não. Por causa das muitas mulheres que ele tinha estrangeiras, ele seguiu muitos costumes estrangeiros a ponto de colocar, inclusive, levantar altares para deuses pagãos. Pagãos. O pior de todos foi Moleque, a abominação de Amon. Ele também fez isso. É terrível. Aquele Deus que se colocava as crianças para serem queimadas. Está registrado para a vergonha geral que Shlomo Hamelech, um homem com tamanha sabedoria e notável por todos, chegou a ponto de cometer essas barbaridades. E por isso aconteceu essas tragédias. No terceiro ano do reinado de Jehoiaquim, rei de Yehuda, Nebuchadnezzar, rei de Babel, Babilônia, fundada por Nimrod, chegou a Jerusalém e a cercou. Adonai entregou-lhe Jehoiaquim, rei de Yehuda, bem como alguns utensílios da casa de Elohim. Ele os levou à terra de Shinar. Eu aqui marco isso aqui, porque se você lembrar de Bereshit, capítulo 10, né? Bereshit, capítulo 10, Bereshit, 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 capítulo 10, você vai ver todo o reinado de Nimrod, capítulo 10, verso 10. Bavel, Erer, Akkad, Calné, na terra de Shinar. A terra de Shinar não é uma cidade em si. A terra de Shinar é uma região, como, por exemplo, Galileia. Galileia não é uma cidade. Galil não é uma cidade. Galil é uma região. Como Yehuda, Judá. Yehuda não é uma cidade, é uma região. Sharon não é uma cidade, é uma região. E assim sucessivamente. Por exemplo, Golan não é uma cidade, é o norte de Israel, as colinas do Golan, é uma região. Shinar é uma região. Se você também se lembrar de Bereshit, capítulo 11, Gênesis 11, verso 2, a Torre de Babel, foi construída na terra de Shinar. Na terra de Shinar. A terra de Shinar envolve todas essas cidades, Todas essas cidades. É uma grande planície, um lugar muito próspero, com rios passando, Tigre e Eufrates. Então, ele levou esses utensílios à casa do seu Deus. A casa do seu Deus. Ele também era considerado um deus. O próprio Nebuchadnezzar, ele exigiu que o adorassem como um deus.
todos esses reis de Babilônia, obviamente, seguiam os mesmos costumes de Nimrod, que foi o primeiro grande governante da terra. E colocou os utensílios no depósito do seu Deus. O rei ordenou a Aspenaz, o eunuco, muito bem traduzido aqui, o eunuco, que ele servia como chefe dos oficiais, chefe dos eunucos. Aqui, oficiais, ele traduz aqui eunuco e aqui ele traduz oficiais. Mas a palavra essa palavra aqui é igual a essa, só que está no plural. Aqui é saris e aqui é serissim. Ou seja, plural, eunucos, chefe dos eunucos. Que trouxesse ao palácio um descendente dos reis ou da nobreza do povo de Israel. Deveriam ser jovens, sem defeito físico, de boa aparência, versados em todos os tipos de sabedoria, que aprendessem rápido, perspicazes e capazes de servir no palácio do rei. Ele lhes deveria ensinar a língua e a literatura dos Casdim, caldeus. O rei designou-lhes todos os dias uma porção de sua comida e do vinho que ele bebia, e eles receberam esses cuidados por 3 anos. Ao fim desse período, eles se tornavam atendentes do rei. Tinham que aprender a língua em 3 anos. Um detalhe importante, como eu já ensinei isso para vocês, você vê que aqui o Aspenaz, o eunuco, que era o chefe dos eunucos, ele é que comandava todo o grupo de homens que serviam ao rei, seja ele quem for, aqui no caso Nebuchadnezzar, dentro do palácio. Então, se qualquer homem servisse ao rei dentro do palácio real, obrigatoriamente ele teria que se tornar eunuco, castrado. A sua genitália, o seu órgão sexual deveria ser castrado ou inutilizado. E o motivo disso é bem simples. O rei não queria correr nenhum tipo de risco de ser traído. Traído. O rei não tinha apenas uma mulher, ele tinha muitas mulheres. Além das mulheres esposas reais, esposas mesmo, com título de esposas, aos quais o rei queria que todos os filhos delas fizessem parte da sua herança, diferente das mulheres que ele mantinha também em uma parte do palácio, chamada concubinas, ou seja, mulheres para o rei se divertir, mulheres muito bonitas, talvez até mais bonitas do que as próprias esposas. Shlomo, por exemplo, o rei Shlomo, ele teve 700 esposas e 300 concubinas, aproximadamente. Acho que se perderam na conta e arredondaram. Eu achei muito arredondar essa conta, né? 700 esposas e 300 concubinas, que arredondaram. Cansaram de tanto contar. Mas por que ele teve mais esposas do que concubinas? Porque no caso de Shlomo, a maioria das esposas dele não era porque a mulher era linda e ele se apaixonou pela mulher e disse, opa, vou me casar mais uma vez. Não. A maioria dos casamentos que fez Shlomo foram casamentos diplomáticos. Shlomo, ele conseguiu fazer paz com todos os seus vizinhos, de todos os lados. Até com o próprio Egito. Ele se casou com a filha do faraó.
né? Ele se casou com muitos povos, não só próximos, como também alguns um pouco mais distantes. Ou seja, qual povo que tem ali a princesa, agora a esposa de Shlomo, iria levantar guerra contra Israel? Então, foi um reino de total paz. Total. Não houve guerra durante o período de Shlomo, porque ele conseguiu fechar todas as portas para qualquer tipo de conflito, porque ele foi muito inteligente nesse sentido. Eu vou me casar com a princesa desse reino aí, e eu tenho certeza que não vão fazer guerra nenhuma, porque ela vai estar lá no palácio. E foi isso que acabou, isso que aconteceu. Muitas vezes não eram nem mulheres bonitas aos olhos, aos padrões de beleza, mas ele não estava nem aí para isso. Quando ele queria mulher bonita, ele ia lá para o harém dele, que tinha 300 concubinas, né? Então, os reis tinham esse mau costume. Shlomo seguiu a mesma coisa. Porém, o grande problema de você ter essa quantidade, de ser um rei e ter essa quantidade de mulheres, é que você jamais vai dar conta de todas. E o que vai acontecer com homens dormindo lá no palácio é que, qualquer hora dessa, você é traído e automaticamente não só traído, como também esse detalhe da traição acaba alguém dando com a língua nos dentes, e isso acaba chegando até os ouvidos do povo, e o povo começa a dizer o seguinte: se o rei ele não tem controle sobre as suas esposas, se ele não tem controle sobre as esposas, como terá controle sobre nós? E rapidinho esse rei ele cai do poder. Isso aconteceu muitas vezes com faraós egípcios. Está registrado nos anais da história. Faraós egípcios caíram por causa de traição. Até que se criou essa infame questão. O homem ele pode ficar dentro do palácio, trabalhando, dormir lá, tudo. Quem são esses homens? São homens que cuidam da cozinha, da comida, de servir o vinho, homens que cuidam principalmente da segurança. São homens que vão ser prestigiados, vão ter muitas riquezas, mas perderão a sua função sexual, ou seja, serão eunucos. Isso sempre aconteceu durante a história, né? Muitos se tornaram eunucos por causa disso. Um eunuco muito famoso, no livro de Bereshit, veja como isso é antigo, no livro de Gênesis, Bereshit, no capítulo 37, no último verso do capítulo 37, nós somos apresentados ao eunuco mais antigo registrado na Escritura. Não estou falando que possa ser que existiram outros antes dele, mas é o primeiro a aparecer na Escritura, que é justamente Potifar. Potifar, ele era eunuco do faraó. Ele era igual a esse cidadão aqui, ó, igualzinho, Aspenaz. Ele era o chefe dos eunucos, né? Ele era o chefe, ele comandava todos. Então, o Potifar, ele também se tornou eunuco. A pessoa não nasce eunuco, não, gente. Ele se torna em determinado momento da vida. Lembre-se que o próprio Potifar era casado, ele tinha uma mulher. Mas quando ele se tornava eunuco, a mulher não podia ir embora, não. A mulher se casou com ele e tinha que ficar com ele a vida toda. Era a mulher dele. Aí você entende um pouco mais da história de Yosef, quando aquela mulher não se sabe quanto tempo tinha que o marido era eunuco, e de repente vê na sua casa um jovem mesmo, hein? 17, 18, 19 anos. Ele foi para a prisão com 19.
bonito, a Torá diz que ele era bonito de corpo e bonito de rosto. Se tornou importante na casa, porque resolvia tudo para o patrão, que não tinha tempo de fazer nada, ficava o tempo todo no palácio. A única coisa que Potifar queria saber em casa era como iam os negócios e a comida que ele ia comer. E aí, quando você vê aquela mulher dando em cima de Yosef, de José, então você tem que conhecer um pouco mais a história para poder entender esses detalhes e não julgar as pessoas assim de uma hora para outra, sabe? Tudo na vida tem que se ver os dois lados da moeda. Os dois lados da história. Eu costumo fazer isso aqui. Eu sempre costumo fazer isso com vocês. Ontem à noite nós fizemos isso. Eu trouxe para vocês o lado dos filhos de Aharon, né? Da família de Aharon. Trouxe todas as possibilidades até a gente chegar a um consenso. E é assim que a gente tem que fazer. Quando você está vendo aqui a história de Daniel, que todo mundo ama esse homem, né? Realmente é uma história fantástica de um jovem que saiu da sua terra, que foi como um escravo para uma terra distante, uma terra idólatra, com costumes completamente diferentes do seu povo, mas ele não abandona a sua fé, a sua crença, ele não abandona os costumes do Eterno, mesmo sob pena de morte, sob perigo de morte, perigo de perder a sua vida. Ele e os outros três. É uma história realmente cativante. Bom, vamos dar continuidade. Agora que você sabe todo o plano de fundo, aqui serão nos apresentados os outros. Só aqui são apresentados realmente esses personagens desse livro. Entre esses, entre os nobres de Yehuda, encontrávamos Daniel, olha ele aqui, Hananiah, mas não é Hananiah lá do livro de Atos, não, viu, pessoal? Não. Aquele é de outra época, né? Agraciado pelo Eterno. Mishael e Azariah. Daniel, Hananiah, Mishael e Azariah. Azar, né? Azar quer dizer ajuda. Azariah, o Eterno é minha ajuda, é ajuda. O Eterno me ajuda. O Eterno é ajuda, é o socorro. Ajuda, Azar, ajuda. El-Azar, né? O nome do filho de Aharon, El-Azar, é o Eterno, é ajuda, o Eterno é meu socorro, o Eterno ajuda. Também é o nome daquele amigo de Yeshua, né? El-Azar, aquele que ele ressuscitou após o 4º dia que estava morto. Do povo de Yehuda. Eles eram da tribo de Yehuda. O chefe dos oficiais, ou seja, o chefe dos eunucos, aqui a palavra correta seria eunucos, para você entender melhor, lhes deu outros nomes: costume babilônico, costume egípcio e costume também greco-romano. Esse costume é um costume muito antigo, gente. Muito antigo. Esse costume de mudar os nomes das pessoas é um costume que você vai encontrar na própria Escritura, no livro de Bereshit. O mesmo homem que eu acabei de falar agora, Yosef, José, o filho de Jacó, quando ele chegou à corte real, ele teve seu nome mudado. Esse nome só era mudado quando chegava a uma posição. Quando ele era um escravo qualquer, quando ele era um zero à esquerda, mais um na multidão, ninguém se preocupava em mudar o nome, não. Mas quando ele chegava a um cargo mais elevado, ninguém de sã consciência desses povos admitiriam que um homem que não fosse do seu povo tivesse um cargo mais elevado. Tinha, e tinha muitos, porque eles aproveitavam pessoas de outras nações que eram até mais inteligentes que eles. Mas eles não queriam deixar transparecer na história. Então, o que eles faziam?
moldavam o nome, davam outro nome, para que a fama daquele homem fosse dada e registrada pelos livros históricos, nos anais da história, pelo nome daquela nação, daquele povo. Que ninguém iria desconfiar muito tempo depois que se tratava, na verdade, de um outro povo. Por exemplo, Iosef, ele salvou o Egito. Ele foi o salvador do Egito. Mas o faraó, ele não deixou que o nome Iosef fosse registrado lá nas paredes egípcias, com a escrita egípcia, o nome Iosef. Porque o nome Iosef é um nome hebraico, ivri, hebraico, dos hebreus. Então, isso não podia. Um escravo, um povo que mais tarde se tornaria escravo dos egípcios, um povo considerado inferior aos egípcios, um povo que é descendente de Shem, e os egípcios são descendentes de Ham, Cão. Né? Então, eles não queriam isso. Aí colocaram o nome dele, Safanat Paneah, um nome egípcio, o tesouro escondido de Nat, da rainha das águas. Porque para ficar registrado. E quem lesse mais na frente jamais desconfiaria que tratava-se ali de um israelita, de um hebreu. Porque o nome dele logo nos confere que não é um hebreu. O nome é um nome egípcio. O nome, gente, é algo que chama logo a mente de qualquer um que lê a descendência dessa pessoa. Os nomes estão muito ligados a de que povo são. Se você ouve alguém que se chama Javier, por exemplo, jamais você vai dizer que Javier é um brasileiro. Ele pode até ser brasileiro, Javier pode ser até brasileiro. Pode ser que pode ter nascido aqui no Brasil, mas esse nome não é um nome que costumamos colocar nos filhos aqui no Brasil, Javier. Javier está mais para alguém da Espanha, do Uruguai, da Argentina, falas hispânicas, né? Hispânicas. Javier, ele pode ser um argentino, um uruguaio, um chileno. Javier pode ser um espanhol. É um nome hispânico. Como também, né? Se você ouve Mordecai, meu sobrinho está aí, o nome dele é Mordecai, né? Felipe Mordecai. Mordecai é um nome hebraico. Se ele chegar e falar meu nome é Mordecai, muita gente vai pensar, não, ele não é daqui, esse menino não é daqui, ele deve ser de outro país. Né? E aí, Mordecai, esse nome é um nome judeu, um nome hebraico, né? Então, os nomes identificam de a que povo você pertence. Os povos conquistadores tinham esse costume, ou esse mau costume, de serem orgulhosos a ponto de não deixarem que um escravo ou alguém de outro povo suba, faça algo de relevante e receba o crédito. Não ele somente, mas o povo a que ele pertence. E por isso mudavam os nomes. Esse costume não foi só dos egípcios, esse costume também era dos babilônicos, dos assírios, o costume também era dos gregos. Você vai encontrar muitos nomes gregos no período do helenismo. Não somente porque os conquistadores mudavam os nomes. No caso dos gregos, eles implementaram com tanta força o helenismo. Helenismo vem da palavra Hellas, que é Grécia. A palavra Grécia, na língua grega, é Hellas. Então, Heleno é o grego, Helena é a grega, e helenismo é a cultura grega.
Foi tão forte a cultura grega que não foram os gregos que obrigaram as pessoas a mudarem seus nomes. As próprias pessoas queriam ter os seus filhos com nomes gregos. Tal era a erupção dessa cultura na época, principalmente de Alexander Magnus, Alexandre o Grande, Alexandre Magno. Bom, eles mudaram o nome. Isso é uma prática terrível, mas além de fazer, além de não dar crédito a que povo pertence àquela pessoa, se ela fizer algo de especial, além disso, ainda tem a questão. Quando você muda o nome de alguém, você muda a identidade dele e ele começa todos os dias a ouvir, a escutar aquele nome babilônico, isso acaba acostumando ele e faz ele esquecer de que povo ele pertence. Essa também era uma tática que usavam os conquistadores, para fazer aquela pessoa se desconectar do seu povo. Isso não funcionou com Daniel, nem com os amigos. Não funcionou, não. Daniel continuou sendo chamado Daniel, ele continuou se considerando Daniel, assim como Yosef também. Só quem chamava Yosef de Safanat Paneah eram os egípcios e o faraó, mas ele mesmo não se considerava com esse nome. Nem os seus irmãos, nem o seu pai. Bom, os nomes que eles passaram a receber foram esses. Daniel deu o nome de Belteshazzar. A Hananiah, Shadrach. E a Mishael, Meishach. E Azariah, Avde-Nego. A palavra Avde vem da palavra é muito parecido com a palavra Eved, que quer dizer escravo, servo. Esse Nego é um deus babilônico. Então, o significado aqui, com certeza, servo desse deus aqui babilônico, tá? Todos esses nomes aqui, sempre esses povos pagãos, eles colocavam nomes de deuses. Como, por exemplo, Tsafanat Paneah, o tesouro escondido de Nat. Nat é a rainha das águas dos egípcios, que aqui no Brasil é Iemanjá. No Egito, Nat. E você vê, eles sempre colocavam o nome dos deuses, como os gregos também faziam isso. Elohim. Bom, não. Verso 8. No entanto, contudo, porém, todavia, mas, sem ir, Daniel decidiu. Olha, isso aqui é muito bonito, gente. É de arrepiar essa história. Daniel decidiu que não se contaminaria. Bom, de onde Daniel tem na cabeça que se ele comesse algo, ele se contaminaria? Se você se lembra da manhã, de hoje de manhã, né? A resposta está em hoje de manhã, na Torá. Daniel, ele estudava a Torá a cada Shabat, né? Ele conhecia as Escrituras. Ele era da nobreza, ele conhecia as Escrituras. Isso fica claro depois, a decorrer do livro, quando ele mesmo pede perdão pela nação de Israel e por ele mesmo, por ter transgredido os mandamentos do Eterno. Capítulo 9 de Daniel. Mas hoje pela manhã, vocês se lembram que o Eterno, ele disse o seguinte: vocês não devem... Capítulo 11, verso 43, vocês não devem se tornar detestáveis por causa de nenhuma das criaturas que enxameiam e rastejam. Não se tornem impuros com elas, não se maculem com elas, pois eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Portanto, consagrem-se e sejam santos, pois eu sou santo. E não se maculem com nenhum tipo de criatura que enxameia e se move sobre o solo. Pois eu, Adonai, eu sou Adonai, eu sou santo. Eu trouxe vocês da terra do Egito para ser seu Elohim,
Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Então, Daniel decidiu que não se contaminaria, porque ele sabia que essa comida não era uma comida kasher, não era uma comida apropriada. Além de ser consagrada também aos ídolos. Isso é mais do que normal entre povos pagãos, né? Consagrar os seus deuses. A questão não era só que era consagrada a seus deuses, porque eles consagravam tudo aos deuses. Vegetais, frutas, e Daniel comeu vegetais e frutas. Tudo que tinha de alimento dos babilônicos era consagrado aos deuses. Mas não se preocupe, querido, com essa bobagem, não. Porque o alimento não pertence aos deuses. Os alimentos pertencem ao Eterno e são bênção dele para nós, como vimos pela manhã. Então, você não precisa abençoar os alimentos, porque os alimentos são uma bênção. E algo que é uma bênção não pode ser amaldiçoado, por mais que consagrem aos ídolos, aos deuses. Isso é, como disse o Rabino Shaul, isso é uma bobagem. Se você acreditar nisso, você vai passar mal. Se você disser, não, isso é uma bobagem, o alimento é uma bênção, então você não vai ter mal nenhum a você. Entendeu? O problema não é que eram consagrados ou não aos deuses. Porque todo alimento era consagrado aos deuses. Todo e qualquer alimento do reino que chegava ao reino, esses povos faziam isso. A questão é que a comida do rei era considerada, Daniel, obviamente, sabia disso, comia porco, comia frutos do mar, comia animais exóticos, estranhos, animais que não eram kasher, não eram, né? Então, ele sabia que aquilo iria contaminar a sua alma. Agora, eu quero que vocês... E não só a comida, como também o vinho. Por que que o vinho... Por que que fala aqui do vinho? Olha só. Vinho é algo kasher ou não? Por que que a gente precisa saber de vinho, se o vinho é kasher apropriado ou não? É interessante essa questão do vinho, porque em um determinado momento da história, um grupo de sábios, um grupo de sábios judeus se reuniu para deliberar se um vinho que era produzido no sul dos Estados Unidos por uma fábrica que utilizava nela escravos. A produção desse vinho era feita por escravos que viviam em regime de escravidão no sul dos Estados Unidos na época. Eles viviam em regime de escravidão. Então, toda a produção daquele vinho era de escravos. Então, eles se reuniram e disseram o seguinte: esse vinho não pode ser kasher. Ele não pode ser apropriado. Kasher quer dizer apropriado. Não quer dizer nem impuro e nem amaldiçoado, nada disso. Ou abençoado. Não. Quer dizer apropriado. É apropriado nós consumirmos esse vinho, que é comprarmos esse vinho, consumirmos esse vinho, pois ele é produzido por mãos de escravos. Pessoas que sofrem, pessoas que vivem em condições subhumanas. E eles chegaram ao consenso. Não, esse vinho, para o Hashem, esse vinho, ele não deve ser consumido. Ele deve ser considerado, ele não deve ser considerado kasher, ele não deve ser considerado apropriado. Por quê? Porque apesar de ser algo que nada tem a ver com os detalhes de Vaikra, capítulo 11, de Devarim 14, que trata de animais, apesar da uva ser algo, obviamente, kasher, né? Mas o trabalho até chegar ao vinho é escravo, portanto, não é kasher. E esse vinho foi considerado. Eu não sei o porquê aqui, Daniel, ele não quis o vinho, mas possivelmente trata-se, além de se tratar de trabalhos escravos. Nós estamos falando aqui nós estamos falando aqui de Babilônia. Eram escravos que produziam.
Bom, ele decidiu que não se contaminaria com a comida ou com o vinho do rei. Assim, ele pediu ao chefe dos oficiais que o eximisse de contaminar a si mesmo. O que eu quero chamar a atenção de vocês para essa história é uma história emocionante, gente. É de arrepiar isso aqui. Principalmente quando você estudou pela manhã toda aquela o Vaikra, capítulo 11, Levítico 11, quando você estuda sobre aquilo ali, que você lê aquelas palavras, que você entende sobre a alimentação, que você entende sobre a alimentação não é algo simplesmente natural, normal, ela é muito além do que isso, ela é uma ligação entre o Criador e a criatura, vimos isso pela manhã. Porém, os mandamentos sobre a alimentação, a kasherut, são considerados os mandamentos menores, pequenos, os menores mandamentos, chamados de hukim. Nós estamos falando de jovens que não estão vivendo em Israel. Nós estamos falando de jovens que foram levados como escravos. A força. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Shem Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim é Rei fiel. Ó quão bom, quão prazeroso é para os irmãos viverem juntos em harmonia. É como óleo perfumado sobre a cabeça, que escorre sobre a barba de Arão, e flui para o colarinho do seu manto. É como o orvalho do Hermon, que está sobre as montanhas de Sião, porque é ali que Adonai ordena a bênção da perpétua vida para o Hashem. Para o Hashem. Baba,
That's